Hoje eu quero estudar a palavra de Deus com vocês, no texto de Atos, capítulo 12. Comecei hoje de manhã falando sobre esse tema. Eu vou fazer uma geral aqui, vou complementar hoje à noite, tá? Agora de tarde e de noite. E eu queria ler então com os irmãos. Hoje eu quero falar sobre algumas chaves que a Bíblia vai nos apresentar aqui, que abrem portas de cativeiros espirituais. Eu creio, Deus pode sim trazer libertação. Quantos creem nisso? Você quer? Eu queria muito que o Espírito Santo nos desse graça e direção hoje. Então abra lá a Bíblia em Atos, capítulo 12. Nós vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães asmos ou sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. O tema central desse texto é o poder de Deus para libertar. O poder de Deus para libertar. Tem uma palavra aqui que ela é chave no texto, que é a palavra libertação. Ela aparece no versículo 11 e ela vem, é uma palavra grega que significa resgatar, salvar. Ela é exiliato, que no hebraico vem da raiz exílio. E nesse texto aqui a Bíblia está falando de uma grande libertação. É muito interessante porque Pedro ele é preso durante a festa dos pães asmos. Que festa era essa? Antes da Páscoa, os judeus celebravam uma festa durante 7 dias, onde eles comiam os pães sem fermento. Por quê? Porque quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito, a Bíblia diz que eles tiveram que sair correndo. E então não deu tempo, né, de levedar a massa. E então eles saíram e comeram aquele pão sem fermentar, sem crescer. Isso virou um costume. Agora, antes da Páscoa, eles comiam aquele pão e falavam: olha, Deus nos libertou de forma surpreendente, maravilhosa. E agora, nesse período, Pedro está preso e Deus faz um milagre. Ele está sendo guardado por escoltas de 4 soldados. Eles faziam turnos de 6 horas. Ficavam algemados com Pedro. Daqui a pouco dois na porta, sem contar o que cuidava do portão. E eles ficavam então nesses turnos, iam se revezando. E aí Deus, de forma maravilhosa,
entra naquela cela, o anjo toca Pedro, os guardas não veem nada, as algemas caem, ele vai seguindo o anjo, e quando ele vê, ele está do lado de fora, a porta se abre, ele vai passando, e quando ele vê, ele está na rua, porque o nosso Deus tem poder para libertar, para salvar. Quem já experimentou o poder de Deus para salvar aqui? Ele já te libertou de algo, ele já te libertou do teu cativeiro, Deus já transformou a sua vida. Sabe, quando caminhamos com Deus, muitas vezes o que representava o nosso cativeiro se transforma no símbolo da nossa liberdade. Quando eu estava preparando esse sermão, eu lembrei da queda da Bastilha. Eu não sei se já ouviu essa história. A Bastilha era uma fortaleza que foi construída na França, era para fazer defesa militar. Mas aquela fortaleza se transformou numa prisão. Durante o governo de Luís XVI, ele era um rei autoritário, um déspota. Ele usou aquele lugar como uma espécie de prisão política. Então quem enfrentava o rei ia parar ali, e se tornou um símbolo dessa repressão. Lafayette, ele era o comandante do exército que tomou a Bastilha, e quando ele toma aquele lugar, ele pega a chave da prisão e envia como presente para George Washington. Por quê? Porque George Washington era amigo pessoal de Lafayette e tinha o inspirado com as ideias de liberdade. E ele manda esse presente para aquele que ele chamou de guardião da liberdade. George Washington guardou na sua casa, e aquilo virou uma relíquia, está lá até hoje, como um símbolo. E sabe, eu creio que por vezes na nossa vida Deus faz o mesmo. O que simbolizava o nosso cativeiro se transforma na maior expressão da nossa liberdade. Essa é a mensagem do Evangelho. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus, ele morre, mas ele desce ao Hades e toma a chave da morte e do inferno nas suas mãos. Ele tem a chave. E é tão interessante porque Jesus conquistou isso através da cruz do Calvário. A cruz é uma máquina de tortura, mas ela está hoje representada na maioria das igrejas e catedrais. Tem gente que carrega no peito. Por quê? Porque ela simboliza para nós a nossa vitória. Quantos creem no poder da cruz? Quantos creem no que Jesus fez? Ele é poderoso para nos libertar. Quando caminhamos com Deus, Ele transforma as nossas prisões em expressão do seu poder na nossa vida. Eu estava sábado, eu não sei quantos participaram do Café com Negócios aqui no sábado. Eu participei do Café com Negócios e ouvi o testemunho do Stephen Kendrick e achei tão especial. Ele é o produtor, né? Ele e o seu irmão, de vários filmes cristãos. Talvez você já tenha assistido Desafiando Gigante, Quarto de Guerra, qual mais? Prova de Fogo, vários. E ele contou aqui que a sua família, o seu avô era um homem alcoólatra. Ele mostrou inclusive a foto do seu casamento. De um lado está o avô e a avó, do outro lado está o pai e a mãe. E o avô era um homem de 2 metros de altura. Aquele homem alcoólatra, as pessoas da família tinham medo dele. Mas quando ele se converte, Deus o transforma. E aquilo que era a sua cadeia se transforma no maior símbolo da sua libertação. Quando a gente caminha com Jesus, Ele faz isso com a gente. Aquilo que antes era a tua prisão, a tua cadeia, vai representar para os outros que Deus pode. Ele fez contigo e Ele continua fazendo. Quantos creem que há poder no nome de Jesus para nos libertar, para nos salvar, para nos restaurar? Há poder no nome de Jesus, eu creio. Ele liberta, Ele salva. Mas quando eu estava lendo esse texto, eu pude compreender também que as prisões aqui, as cadeias
de Pedro, elas não eram apenas físicas, elas eram também espirituais. Como assim, pastor? Elas eram espirituais porque elas representavam uma ação deliberada de Satanás tentando impedir o avanço da obra missionária. Elas também eram espirituais porque representavam os conflitos de fé que a igreja estava tendo que lidar com as injustiças, enfrentando o problema da perseguição. E aí, conforme eu ia lendo esse texto, Deus foi me mostrando algumas chaves, princípios bíblicos que podem nos ajudar a liberar, sim, portas que aparentemente não se abrem. Eu creio que se usarmos, sim, essas chaves, princípios da palavra de Deus, poderemos, sim, liberar cadeias, prisões. Sim, prisões espirituais cairão por terra, na sua vida, na sua casa, entre os seus, mas na nossa terra também. Quantos creem nisso? Quantos creem que Deus pode libertar o nosso país de principados, potestades que atuam em áreas de influência da sociedade? Você crê que Jesus pode fazer isso? Eu creio. Então eu quero pedir para você, alguém trouxe chave aqui, está com chave do carro, de casa, pega a chave aí, isso, pega a chave, isso, não trouxe, a esposa está do lado, pode pegar a mão dela junto, assim, isso, levanta aqui, é só um símbolo, tá? Essa chave abre portas, mas Deus vai colocar chaves espirituais nas nossas mãos, na mão do povo de Deus nesses dias, para que possamos abrir cadeias espirituais em nome de Jesus. Quantos creem? Então levanta aí a sua mão, deixa eu pedir. Deus, coloca chaves nas nossas mãos, princípios da palavra de Deus, que libertam, que trazem salvação. Pai, em nome de Jesus, que cadeias espirituais que prendem o nosso povo, principados que dominam áreas de influência na nossa terra, caiam, sim, Deus, esmoreçam, pelo poder que há no nome de Jesus, e que o teu povo possa tomar os princípios da palavra de Deus e aplicá-los, e que o Senhor seja exaltado e glorificado entre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Mas pastor, que chaves são essas que liberam cadeias espirituais? A primeira chave que eu encontrei aqui tem a ver com uma teologia bíblica que nos ajuda a lidar com o problema da perseguição. Uma teologia sobre a perseguição. Olha que interessante, naquele tempo a igreja estava enfrentando o problema da perseguição. Versículo 1 e 3 a 3, por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. A igreja estava enfrentando injustiças, perseguições. Eu expliquei hoje de manhã quem era Herodes. O Herodes aqui era o Herodes Agripa, tá? Quem ele era? Ele era neto do Herodes o Grande, o Herodes do tempo de Jesus. Herodes o Grande foi um governante hábil. Ele reconstruiu o templo de Salomão, ele construiu fortalezas militares, Cesareia Marítima, a fortaleza de Massada. Quem já visitou aquela região sabe do que eu estou falando. Mas ele era um líder paranoico. Pra você ter ideia da paranoia, né, a preocupação que ele tinha com o poder, ele matou a sua esposa Mariane, ele matou seus filhos, achando que eles faziam parte de uma conspiração para tomar o poder dele. E se você lembrar da história, ele promoveu a matança dos inocentes,
quando os reis magos chegaram contando que o rei dos judeus tinha nascido em Belém. E aí ele manda matar crianças de até 2 anos de idade. Tá? Esse era o avô do rei Agripa. Quem era Herodes Agripa? Herodes Agripa, ele era um político muito hábil, muito bem articulado com o Império Romano. Quem dominava toda aquela região era Roma. E ela estabelecia governantes do seu agrado para cuidarem da região da Palestina. Herodes Agripa, ele era amigo de Calígula, era amigo do imperador Cláudio, e por isso ele foi colocado no poder. Só que a região que ele liderava, os judeus, parte dos judeus, não aceitavam a sua liderança. Por quê? Porque ele tinha uma ascendência por parte de mãe judaica, ele era judeu, mas por parte de pai ele era edomita. E algumas lideranças não aceitavam a sua liderança. Então o que ele faz? Para alcançar os judeus, agradá-los, ele começa a perseguir os cristãos, que eram considerados por eles uma seita. Ele vai lá, maltrata, prende, mata Tiago, e o que era discípulo, de Jesus, irmão de João, e ele vê que isso agrada o povo judeu, e então ele põe Pedro na cadeia. Ele só não mata Pedro porque na festa dos pães asmos eles não condenavam ninguém à morte. Pedro ia ser executado, esse era o contexto. Só que o que me chama a atenção é que a igreja primitiva, diante dessas injustiças, ela tinha sido muito bem preparada por Jesus a como enfrentar a perseguição. E eu acredito que a igreja nos nossos dias, ela sabe muito pouco sobre esse tema. Na verdade, a gente gosta de ouvir palavras que acalentam o coração, palavras de cura, de renovo, mas a gente não tem uma teologia formada sobre a questão da perseguição. O que a Bíblia fala sobre a perseguição? Eu só vou falar alguns pontos aqui, que eu acho importante você entender. Em primeiro lugar, a Bíblia vai dizer que a perseguição é inevitável. Diga para o irmão que está do lado, você vai ser perseguido. Se você for crente de verdade, a Bíblia diz isso. Olha só João 15, versículo 20. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Jesus está falando isso. Mateus 10, 22. Vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Quem aqui se converteu e não gostava de crente? Fala, pode ser sincero, levanta a mão. Tem um monte, né? Eu lembro, quando eu era criança na escola, eu era o único crente da minha sala. O dia que eu falei que eu era crente na sala, um amigo perguntou se a minha mãe, ela era uma pessoa ignorante. E ele disse assim, ela se depila? Tem televisão na sua casa? Por quê? Ser crente era sinônimo de ser ignorante. Tem gente que não gostava nem de falar que é crente, falava que era protestante, evangélico. É nada, você é crente no Senhor Jesus e tem que ter orgulho disso, amém? A Bíblia diz que nós seríamos perseguidos. A Bíblia também fala que a perseguição é a resposta do mundo aos nossos posicionamentos em fidelidade ao Senhor. Olha o que diz João, capítulo 15, versículo 18 e 19. Se o mundo os odeia, saibam que antes de vocês me odiou. Se vocês fossem do mundo, ele os amaria como sendo dele. Todavia vocês não são do mundo, por isso o mundo os odeia. O que é mundo aqui, pastor? Como assim o mundo, o planeta? Não, a Bíblia quando fala do mundo, ela está falando do pensamento vigente. Ela está falando de um sistema de valores que é governado por Satanás. As pessoas que não conhecem Jesus, elas são reféns desse sistema de valores. Agora, quando a gente se converte e começa a se posicionar em relação aos valores da palavra que conduzem a nossa vida, a Bíblia diz que o mundo não vai entender e vai nos odiar. Eu lembro que um tempo depois, comecei a jogar vôlei.
E aí era só piar indo para as viagens, assim. E eu tinha um compromisso de me guardar para o casamento. Eu não via pornografia, eu não ia nas festas, eu não bebia. Quando eu me posicionava, eu ouvia tudo que você pode imaginar. Você é homem? Eu vi, perguntarem para mim. Você acha que um menino hoje na faculdade, quando ele se posiciona a respeito dos seus valores sobre o papel do homem, da mulher, sobre o casamento, sobre o sexo, sobre aborto e tantos outros temas, como que ele é tratado? Ele é rechaçado. Agora a Bíblia disse que isso iria acontecer. Olha só o texto da palavra de Deus em Timóteo, 2 Timóteo 3,12. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Quem quer ter uma vida piedosa aqui, de devoção, de busca de Deus sincera, levante as mãos. A Bíblia diz que você vai ser perseguido. Agora, a Bíblia também fala que a gente tinha que entender que isso ia acontecer e ficar alegre, enfrentar perseguição com uma alegria. Olha só o que diz a palavra do Senhor: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Olha que bênção. Quem pode glorificar o Senhor porque vai ser perseguido, vai ser caluniado, vai ser mal interpretado, mas você tem um compromisso inegociável com Jesus. Você pode glorificar a Deus? Em Atos 5, a Bíblia fala que Pedro e os discípulos, eles levaram chibatadas, foram chicoteados. E a Bíblia diz que depois disso, eles celebraram, porque eles foram sim, foram encontrados dignos de sofrer, de serem humilhados, por causa do nome de Jesus. Nós vamos enfrentar as perseguições com alegria, esse é o padrão do Senhor. Agora, a Bíblia também diz que nós deveríamos enfrentar a perseguição com amor. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso, mas se alguém lhe bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa parte está ficando mais complicada. Como é que é esse negócio? Eu tenho que enfrentar a perseguição com amor, pastor. Eu vou confessar um pecado para vocês. Pastor, pode confessar pecado aqui? Vocês sabem, fiquei com um probleminha no coração, tive que fazer uma angioplastia. E no processo de recuperação, eu fiquei em casa vários dias. Aproveitei e já tirei férias. Eu fiquei cerca de 30 dias em casa para me recuperar bem e poder voltar para as minhas atividades com saúde. Mas durante esses 30 dias, eu fiquei vendo notícia de manhã, de tarde, de noite. Sabe o que aconteceu no final dos 30 dias? Meu coração estava muito ruim. Ele ficou pior. Porque eu ia vendo corrupção, INSS, cerceamento da liberdade, abuso de autoridade. E eu preciso confessar, eu comecei a odiar algumas pessoas. Eu via, falava, não vou falar aqui. E ficava indignado. E sabe, isso começou a tomar uma proporção no meu coração, que eu comecei a pecar. E aí Deus falou para mim assim: meu filho, teu coração não está bom. Você tem que amar os que te perseguem, os que fazem injustiça. Sabe qual que é o problema da igreja nos nossos dias? Nós temos que ser voz profética. Quantos creem nisso? O que significa ser voz profética? Denunciar o pecado.
É papel da igreja. Concorda comigo? O problema é que nós não podemos errar na forma que fazemos isso. Porque se a gente errar na forma, o que a gente está falando vai virar ridículo. As pessoas vão ridicularizar, não vão acreditar. Para mim, um dos exemplos mais fortes de transformação social que caminhou do jeito de Deus foi o que aconteceu nos Estados Unidos, através da liderança de Martin Luther King, enquanto eles lutavam contra a segregação racial. Naquela época, era um absurdo o que estava acontecendo. Havia racismo em todas as esferas de poder e da sociedade. E vários grupos se levantaram para tentar resolver esse problema. Mas muitos tentaram responder na mesma moeda. Tentaram combater o ódio com ódio. E não prosperaram. A grande diferença é que Martin Luther King, ele entendeu que eles tinham que lutar pelos valores que acreditavam, denunciar o pecado, mas fazer isso com amor, dando a outra face, andando mais uma milha, enfrentar a perseguição com amor. E aí eles faziam as caminhadas, as passeatas, em protesto. Sabe o que acontecia? Eles apanhavam, gente. Soltavam os cachorros em cima do povo. Pegava aquelas mangueiras de bombeiro assim, ó, e dava um banho. E tinha mulher, homem, todo mundo. Sabe o que eles faziam? Eles continuavam caminhando e não revidavam. Pegavam o povo e jogavam na cadeia. E devagarinho foi sensibilizando as pessoas, porque a mídia começou a filmar e essas imagens se espalhavam pelo mundo. E sabe o que aconteceu? Uma potestade que dominava uma sociedade há anos caiu por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Eles conquistaram direitos, eles avançaram. Quantos creem que o Brasil precisa de libertação? Você crê nisso? Então, meu irmão, em nome de Jesus, denuncie o pecado, se posicione, mas faça isso do jeito que Jesus ensinou, dando a outra face, não sendo desrespeitoso, não brigando, falando, porque sabe o que está acontecendo? Nós estamos brigando com as pessoas que a gente quer ganhar para Jesus, por falta de sabedoria. A tua casa está dividida, pai e filho não se falam mais, amigos de anos. Ei, em nome de Jesus, isso não vai acontecer nesta casa. Vai aumentar a tensão, gente. Vai aumentar. Ano que vem é ano eleitoral. Já sei as ligações que eu vou receber. Pode crer. Eu lidero uma igreja que tem uma certa influência. Vão me pressionar tudo que é lado. Mas aqui nessa casa nós vamos atravessar esse tempo juntos, dizendo que é certo, o errado é errado, mas sim se posicionando e enfrentando a perseguição em amor. Quantos concordam com isso? Levante as mãos. Pastor, você está dizendo que eu tenho que amar e orar até por aquele juiz que eu não gosto? Sim, tem que. Tem que orar sim. A Bíblia diz que tem que orar. Ele é pecador, como eu e você, e eu creio que Deus pode salvar. Espero que salve. Agora, nós precisamos orar. Se você não consegue orar por alguém, alguma coisa está errada. Meu coração estava ruim. Pastor? A Bíblia diz que nós temos que orar pelas nossas autoridades. Ela não fala assim, a autoridade corrupta que faz errado. Não, você não ora. A Bíblia fala assim? Quem quer que cadeias caiam por terra nesse lugar? Levante as mãos. Quem pode orar pela sua nação? Pelos seus governantes? Pelos seus líderes? Eu creio. Nós
vamos sim ver as cadeias do inferno sendo quebradas, porque nós vamos amar quem nos persegue. Gente, a gente pensa, né? Eu fico imaginando para os discípulos o contexto, porque eles tinham que pregar o evangelho para pessoas que eles viram machucar os seus. Olha o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo, gente. Ele agora era parte da igreja, mas muitos que o abraçaram tinham sido feridos por ele. Eu creio, Deus vai nos dar a graça. Quem quer pegar essa chave na mão, em nome de Jesus? Segunda lição, segunda chave: uma confiança na soberania de Deus e no seu poder. Quantos confiam em Deus aqui? Olha que interessante, quando o anjo visita a cela onde Pedro está preso, tá? 2 algemas aqui, cada mão pendurada num guarda. Ele vai ser sentenciado à morte provavelmente no dia seguinte. Quando o anjo entra na cela, o que Pedro está fazendo, gente? Está dormindo. Como é que dorme antes da sentença de morte? Como é possível isso? A gente só consegue dormir quando a gente confia em Deus e no seu poder soberano. Você confia em Deus? Deixa eu te dizer algo. Deus está assentado sobre o trono e Ele continua assentado sobre o trono. Ele é Deus. E a gente pode descansar nos tempos difíceis de perseguição. Primeiro, porque nós já tivemos experiências com Deus. Quantos aqui tiveram experiências do poder de Deus aqui? Levante as mãos. Sabe por que eu creio que Pedro estava dormindo? Porque Deus já tinha visitado ele na cadeia. Em Atos 5 a Bíblia diz que ele está preso, o anjo entra lá e as portas se abrem. Ele já tinha visto Deus o libertar de forma maravilhosa. Deus podia fazer de novo, ele cria. Segundo lugar, porque ele acreditava no propósito de Deus. Até mesmo as nossas dores, os nossos machucados, servem sim aos propósitos de Deus. Você crê nisso? A Bíblia fala assim, o apóstolo Paulo, quando está preso, ele vai dizer: até as minhas algemas serviram para o progresso do evangelho. A Bíblia também fala, e eu creio, que Pedro podia descansar porque ele confiava na vontade revelada de Deus. Quantos creem na vontade de Deus revelada? Olha que interessante, o anjo entra na cela, manda ele levantar depressa, manda ele se calçar, manda ele pôr a capa, manda ele seguir. E quando ele vê, ele está fora da cadeia. Sabe, muitas vezes Deus trabalha assim com a gente. Ele vai dando comandos para nós, e quando nós vamos obedecendo a sua vontade revelada, é que as coisas sobrenaturais acontecem. Quem quer viver experiências do poder de Deus, descanse. Como é que eu posso descansar? Tem uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo: o que Deus quer que eu faça? Se você responder isso direito, você vai experimentar a graça e o poder de Deus na tua vida de forma sobrenatural. Mas sabe por que eu creio que Pedro, sobretudo, podia dormir na cadeia? Porque ele sabia quem era o seu Deus. E nesse texto ele vai chamar Deus de libertador. Nesse texto ele vai mostrar que Deus era todo poderoso, porque ele faz algemas caírem, ele abre portas que ninguém abre, ele sim desafia os soldados, os mais capacitados possíveis. Ele é Deus todo poderoso. Também nesse texto a Bíblia vai nos mostrar que Deus, Ele era o Senhor dos exércitos. Ele assovia, ele dá uma ordem e os seus anjos começam a atuar. Os guerreiros do céu, os soldados de Deus começam a atuar em favor do seu povo. Ele também acreditava que Deus era o seu juiz, justo juiz. Quantos creem? Olha o que acontece. A igreja vai orar, e aí passa o tempo e Herodes Agripa, que estava perseguindo Pedro, vai numa festa. Numa reunião, na verdade, com os fenícios que tinham interesses comerciais. E aí,
Quando ele começa a falar, aquele povo começa a aplaudir e falar que a voz dele é como uma voz de um Deus. E quando ele ouve tudo aquilo, ele vai aplaudindo, e ele vai se envaidecendo, perdão. E então vem um anjo, a Bíblia diz que o fere, e ele é comido por vermes. Existe um justo juiz, e você pode confiar suas causas nas suas mãos. Os meus sentimentos, os meus juízos são falhos. Talvez a justiça do meu país também. Mas existe um justo juiz que não falha. Ei, você está passando por uma crise, por uma pressão. Você está vendo injustiça, isso está tomando conta do seu coração. Ei, em nome de Jesus, nós vamos passar por tempos difíceis, mas descansando, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é justo juiz, Ele pode todas as coisas e Ele não falha. O Salmo 135, versículo 14 diz: e Deus defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Deus faz isso. Mas pastor, que mais? Que outra chave abre portas das cadeias espirituais? A oração incessante. A Bíblia vai dizer: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha que coisa tremenda. Sabe o que derruba cadeias espirituais? O que é, gente? A oração incessante, fervorosa do povo de Deus. E é tão tremendo o que acontece aqui. A igreja está orando, e um grupo está orando na casa de Maria, mãe de João Marcos. E eles estão orando, e de repente Deus faz o milagre. Pedro sai da cadeia e vai bater na porta da casa. Rode, a tradução do nome seria Rosa. Ela fica surpresa quando Pedro está batendo na porta, que ela não abre a porta. Ela entra na casa e fala: é Pedro, isso não imagina, deve ser o anjo dele. E quando chegam na porta, está lá Pedro. Sabe por quê? Quando a igreja ora fervorosamente, ela é surpreendida pela manifestação do poder de Deus. Nós precisamos orar, queridos. Nós precisamos clamar. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus cura lugares. Quantos creem nisso? Ele é o médico das nações. Ele pode curar a tua casa, Ele pode curar o Brasil, Ele pode todas as coisas. Creia e ore. Eu gosto muito daquela série de documentários chamada Transformações, que ele vai falar a respeito de testemunhos de lugares que foram transformados pelo poder da oração. Um dos testemunhos que eu acho lindo é o que acontece na Colômbia, em Cali. Um pastor, ele é morto, assassinado, tá? E na época os cartéis de drogas dominavam aquela região. E a igreja começa a fazer reuniões de oração, e é tão tremendo que durante aqueles movimentos de oração há um colapso entre os cartéis de drogas. Os líderes começam a se matar, uma ação acontece e Deus vai destronando as pessoas. Por quê? Quando a igreja ora incessantemente, as coisas acontecem. Quarta chave: não ignore a batalha espiritual. A Bíblia diz: e Pedro caindo em si. É muito interessante, porque ele vai saindo da cadeia, tem um anjo guiando, o dirigindo, ele não sabe direito o que está acontecendo. Então chega uma hora, quando ele está na rua, ele caindo em si, fala: meu Deus,
É verdade, isso é real. Não era um sonho. Era um anjo mesmo que estava me tirando daqui. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Por trás das guerras que enfrentamos, existe uma realidade de batalha, de embate espiritual. O inimigo, ele atua sim, para dominar áreas de influência sim. Principados, potestades, eles dominam essas áreas. O problema é que muitas vezes a gente quer lutar guerras espirituais com as armas da carne. Sabe o que acontece quando a gente luta a guerra espiritual com a arma da carne? A gente leva uma sova. Porque os nossos inimigos com as armas da carne, eles são muito mais hábeis do que nós. É por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas, carne e sangue, mas contra principados e potestades. É por isso que a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir sofismas e todo engano que se levanta contra o conhecimento de Cristo. A Bíblia está explicando para nós. Precisamos lutar com as armas do Espírito. Ei, presta atenção. Talvez tenha uma guerra acontecendo na tua casa e você não está percebendo. Talvez existam ações do inimigo te envolvendo e você não está percebendo. Eu nunca me esqueço aqui, um dia pastoreando os adolescentes, eu comecei a sentir fortes dores no estômago. Ia ter uma reunião de liderança. E na hora que nós estávamos entrando na sala, veio uma irmã que me ajudava, era conselheira dos adolescentes, e ela falou assim: pastor, isso é espiritual, posso orar por você? Eu falei: pode. Ela orou por mim e na mesma hora a dor foi embora. Nós estávamos no meio da reunião, chega uma pessoa com um menino adolescente, fala: olha, ele não está bem. Quando eu vou orar pelo menino, ele fica possesso. E ali o Espírito Santo me fez entender: ei, existem realidades de embate espiritual que você não está enxergando. Sabe o que eu creio de todo o meu coração? Que o Brasil vai ser lavado pelo sangue do Cordeiro. E que uma obra de salvação vai varrer essa terra. Como eu disse, quando eu era criança, eu era o único da sala. Hoje os meninos aqui, são vários. Em poucos anos seremos maioria nessa terra. E um despertamento no Brasil já começou. Sabe o que o diabo quer? Ele está tentando resistir. Ele está querendo, sim, de alguma maneira, tirar o poder de influência da igreja na pregação do Evangelho. E enquanto a gente estiver lutando as guerras erradas, e do jeito errado, nós vamos nos perder. Como assim, pastor? Eu vou terminar com essa última chave. Olha o que diz a palavra. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. É muito interessante que, se você ler Atos 5, Atos 12, a igreja nunca perdeu o foco da evangelização, da pregação do Evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo, ele é um hábil ilusionista. Ele fica fazendo barraco aqui e ali para a gente perder o foco. Mas se a gente continuar pregando o Evangelho, as mudanças que a gente está buscando, elas vão acontecer porque Deus começa a mudar a vida das pessoas. Quantas vezes Jesus foi provocado pelos seus discípulos? Tinha um zelote lá que era invocado. Quando é que a gente vai libertar Israel do jugo de Roma? Essa era a pergunta sempre. O que Jesus respondia? Sobre o que ele falava? O meu reino é outro. O meu reino é outro. Como assim, pastor? Eu e você. Quantos aqui são brasileiros? Minha esposa é paraguaia. Quantos são brasileiros? Quantos amam essa terra?
Mas eu preciso te dizer, eu só estou aqui de passagem. Eu sou cidadão de uma outra pátria. Você também é? É? Eu vou pregar o evangelho, se eu puder, até o meu último suspiro de vida, porque eu creio, só Jesus pode transformar a minha vida. Só Ele pode transformar essa nação. Eu creio, os nossos governantes temerão ao Senhor. Eu creio, em cada escola dessa terra, grupos de oração vão se multiplicar. Eu creio, o povo de Deus vai se levantar nestes dias para orar e pregar a palavra com tanta paixão, que o inferno vai sair em retirada. Nós vamos entrar nos lugares, nós vamos ocupar lugares estratégicos, nós vamos ministrar amor, nós vamos abraçar os nossos inimigos, nós vamos orar por eles, nós vamos dar a outra face, nós vamos abraçá-los, nós vamos pôr o inferno em retirada no poder que só pode fazer isso. Nós vamos ver uma ação de Deus nos libertando de principados e potestades. Há poder no nome de Jesus. Só Ele pode transformar esse país em mais ninguém. Se a tua esperança está no lugar errado, hoje eu quero te convidar, olhe para Cristo. O sangue dele pode transformar todas as coisas. Se você quer se juntar a mim e pedir: Deus, me ajuda, porque não é fácil. Não é fácil ser insultado, machucado. Quantas vezes eu sou? Mas eu quero continuar amando e pregando essa palavra que transformou a minha vida. Eu não quero perder o foco. Nós vamos batizar mais do que nunca. Nós vamos ganhar pessoas para Jesus mais do que nunca. O testemunho do que Deus está fazendo vai se multiplicar. Pessoas que eram cativas vão trazer a chave do cativeiro nas suas mãos e vão dizer: aqui está a minha vitória. Ele tem poder para salvar. Se você quer pedir ajuda de Deus para enfrentar a perseguição e usar as chaves certas, aonde você está, levanta as mãos aí, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você. Eu estourei aqui o meu horário. Levanta as mãos assim, levanta as mãos. Senhor, eu quero pedir por esse rebanho que eu pastorei. Tem coisas que eu falei aqui que eu sei que são difíceis da gente viver plenamente, porque muitas vezes somos tomados por indignação e temos que nos indignar com o que é injusto, com o que é mal. Mas Pai, não queremos deixar de amar as pessoas, não queremos deixar de lutar as guerras, os enfrentamentos, a injustiça, do jeito de Deus. Por isso eu quero pedir uma bênção, que o Senhor coloque essas chaves, esses princípios nas mãos dos meus irmãos. Nós vamos orar, nós vamos pregar a palavra, nós vamos enfrentar o que for preciso. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor se agrade de nós. Não nos deixe envergonhar teu nome, não nos deixe afastar aqueles que nós queremos abraçar e ganhar. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, da tua igreja. Agora, Deus, eu quero clamar que um mover de salvação se instale nessa terra. Que o Senhor, Pai, que o Senhor possa revelar, Deus, o que está oculto. Que o Senhor, Pai, possa abençoar o nosso povo. Que o Senhor abençoe, Senhor, a nossa terra. Que essa terra seja conhecida como terra de avivamento. Que o Senhor se agrade de mim, que o Senhor se agrade de cada um dos meus irmãos. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, que façamos isso para o louvor da tua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém.